Como a gente viu nos vídeos anteriores, conhecimento é a justificação de proposições e ele é demonstrado pela estrutura da ação, porque para fazer uma ação o indivíduo precisa ter alguma forma de justificar as suas crenças que o levam a escolher meios e fins, como eu expliquei no meu vídeo Filosofia, Consciência e Ação. Caso contrário, o indivíduo não seria capaz de prever os resultados da sua ação, ele acharia que a ação é inútil e não agiria. Então, em toda ação está pressuposta a existência do conhecimento e, por isso, a existência do conhecimento não pode ser negada, porque toda negação é uma ação. Então, para negar o conhecimento, você tem que pressupor que existe conhecimento. Então, nesse vídeo, nós vamos ver as distinções entre diferentes tipos de conhecimento, ou seja, distinções epistemológicas. Todas essas distinções estão implícitas na ação. Nós vamos conhecer todas elas porque estão implícitas na ação. Em toda ação, o indivíduo precisa conceber a existência do seu meio e a condição da existência do seu fim. Ou seja, eu preciso saber que meu meio existe e preciso saber o que precisa acontecer para o meu fim existir. Ou seja, existe aí uma distinção entre conhecimentos fatuais, que são conhecimentos sobre a existência de alguma coisa, e conhecimentos condicionais, que são sobre a condição de existência de alguma coisa. Então, toda proposição ou todo conhecimento, ele se divide em fatual e condicional. Toda ação tem uma estrutura que é conhecida independente da experiência, ou seja, uma estrutura a priori, que foi a estrutura que eu expliquei no meu vídeo Consciência e Ação, e toda a filosofia, na verdade, é um estudo a priori. Então, conhecimentos a priori são aqueles que você não usa a experiência, ou seja, você não precisa dos 5 sentidos para ver algum fato no mundo e nem sequer você precisa ver fatos que ocorrem dentro do próprio sujeito, fatos subjetivos. Os conhecimentos a priori são aqueles que você pode conhecer somente raciocinando. E eles têm que ser assim, uma vez que você raciocine, você pode chegar neles porque eles estão pressupostos no seu próprio raciocínio. E se você tentasse negá-los, você estaria se contradizendo. Isso é uma coisa que eu vou explicar no próximo vídeo, onde eu vou explicar os métodos de se alcançar os diferentes conhecimentos. E toda ação também lida com meios e fins que são conhecidos pela experiência, ou seja, a posteriori. Então, temos a distinção entre conhecimentos a priori, os que não dependem da experiência, e os a posteriori, que dependem da experiência. E toda ação também identifica fatos fora do sujeito, que são o que o sujeito vai identificar como meios e fins, e identifica também a intenção e as crenças do sujeito que vão levá-lo a fazer a ação, que são internas. Ou seja, existe uma distinção também entre conhecimentos externos, sobre coisas que estão fora do sujeito, e internos, sobre coisas que estão dentro do sujeito. Ou seja, entre as coisas que existem em terceira pessoa e as coisas que existem em primeira pessoa. E existem também proposições que falam ao mesmo tempo sobre uma coisa interna e sobre uma outra coisa externa, e fazem uma conexão entre as duas. Então, combinando essas distinções, nós vamos chegar a 12 tipos diferentes de conhecimento. Os a priori fatuais, a priori condicionais, a posteriori fatuais, a posteriori condicionais, e cada um desses pode ser interno, externo ou interno e externo. Então eu vou dar exemplos aqui de cada uma dessas distinções. Por exemplo, conhecimentos condicionais a priori internos são aqueles que dizem sobre a condição da existência de uma coisa interna, que existe dentro do sujeito, e que você não precisa da experiência para conhecer. Por exemplo, toda experiência é uma interpretação de sensações. Isso é uma coisa que a gente vai ver no próximo vídeo, mas eu não preciso da experiência para conhecer isso. Isso acontece internamente. A experiência, por exemplo, eu vejo vários pixels no meu campo visual e eu interpreto que tem um objeto na minha frente. Eu interpreto que existe um objeto no mundo físico. Então, isso é uma experiência, que é uma interpretação de sensações. O fato de eu saber isso sobre a experiência é uma coisa que eu não preciso da experiência para saber. Então é um conhecimento condicional a priori interno. Os próprios conhecimentos de epistemologia são todos conhecimentos condicionais a priori interno. Outros exemplos: toda proposição segue as leis da lógica. É uma proposição condicional a priori interna.
uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, que é basicamente as leis da lógica. São proposições condicionais a priori internas, porque falam sobre coisas que existem no sujeito e que você não precisa da experiência para conhecer e que são a condição da existência, por exemplo, de proposições, ou de experiências, ou de conhecimentos. Eu não estou falando que alguma coisa existe, eu só estou falando que para existir tal coisa como proposições ou como conhecimentos, ela tem que seguir uma certa estrutura necessariamente. Se você tentar negar, você vai entrar em contradição. Esse é o status epistemológico da própria filosofia como uma área de conhecimento. Ela é uma área de conhecimento a priori e na maior parte condicional, mas tem também fatos que podem ser conhecidos a priori, que isso é uma coisa que eu vou falar daqui a 2 vídeos nessa playlist. Outro tipo de conhecimento, condicional a priori externo. Por exemplo, toda substância é causal. Substância é uma coisa que pode ser externa, pode existir externamente ao sujeito, que eu vou explicar o que é a substância no meu vídeo Filosofia Metafísica, que ainda vai vir a seguir. Todo fato é causado por outro fato. Isso é uma proposição a priori, você não precisa da experiência. Eu vi que um fato causou o outro. Na verdade, a causalidade é uma coisa que você não pode ver. Você pega o que você vê e você encaixa na categoria de causalidade que já existe na sua mente, como eu já expliquei no meu vídeo Consciência e Ação. Causalidade é uma categoria da ação. Fatos são coisas externas, também tem fatos internos, mas também tem fatos externos. E essa proposição, todo fato é causado por outro fato, é condicional. Eu não estou falando que nada existe, eu só estou falando que para que exista um fato, ele tem que ser causado por outro fato e tem que causar outro fato também. E você pode ter conhecimentos condicionais a priori que são internos e externos. Por exemplo, todo dado sensorial é causado pela substância física em contato com a mente. Dado sensorial é uma coisa que existe na mente, no sujeito. Quando você vê uma coisa, ouve alguma coisa, que isso é uma coisa que eu vou explicar no próximo vídeo de métodos epistemológicos, mas ele é causado por uma coisa externa. Então essa proposição ela une coisas internas e externas, é a priori, porque para eu saber que todo dado sensorial é causado por coisas externas, eu não preciso da experiência para saber isso. É simplesmente uma condição necessária de toda experiência sensorial. Dados sensoriais, para quem não entendeu, é toda a informação que você recebe dos 5 sentidos diretamente. E como eu sei a priori que existem dados sensoriais? Porque para agir, o sujeito precisa identificar os fatos externos e para que ele identifique esses fatos externos precisam causar algum efeito no sujeito, que o sujeito possa interpretar como sendo os fatos externos, para que o sujeito possa identificar seus meios e fins. Ou seja, se não houvessem dados sensoriais, o indivíduo não poderia identificar meios e fins e, portanto, não poderia agir, mas a proposição é uma ação. Então, ao fazer uma proposição, está implícito que o indivíduo age e, portanto, está pressuposto no ato de fazer uma proposição que existem dados sensoriais. Por isso que eu posso saber que existem dados sensoriais a priori, sem precisar de nenhuma experiência. Você tem também conhecimentos condicionais a posteriori, que são conhecimentos que dependem da experiência. Lembrando que todo conhecimento a posteriori é incerto, ou seja, todo conhecimento a priori é necessário. Você pode ter certeza que necessariamente tem que ser assim, porque pela própria razão você já está pressuposto que é assim, não pode ser diferente. Agora, conhecimentos a posteriori, eles podem ser diferentes. A sua experiência diz que eles são de uma certa forma, mas a sua experiência às vezes pode estar errada, a experiência que você teve no passado pode não se repetir no futuro, então conhecimentos a posteriori sempre são incertos. Então você tem, por exemplo, conhecimentos condicionais a posteriori internos. Se eu sentir fome, eu vou pensar em comida. São 2 coisas internas, a fome e pensamento. E você tem a experiência que, geralmente, quando você está com fome, você sente vontade de comer. Você pode achar que isso é uma frase óbvia, Leandro Carnal, mas não.
tá? A fome é uma sensação, pensar em comer é um outro estado mental diferente da fome. E pela experiência, nós sabemos que quando você sente uma coisa, isso faz você sentir a outra. Mas isso não é uma necessidade. Uma outra espécie alienígena poderia sentir a mesma sensação de fome e poderia não ter nada a ver com comer. Nessa outra espécie, essa sensação poderia estar ligada a uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, coçar. A pessoa sente fome e se ela se coçar, a sensação passa. Isso poderia ser verdade numa outra espécie, mas na nossa espécie acontece que a fome tem a ver com colocar coisas dentro da sua boca que vão trazer nutrição ao seu corpo. Ou seja, essa conexão entre duas coisas internas é a posteriori. Ela não é necessária. Ela acontece assim porque a nossa natureza biológica e psicológica funciona desse jeito. Outra proposição condicional a posteriori interna. Quando eu estou entediado, eu tenho a tendência de ficar com sono. O tédio é uma sensação diferente de sono. Mais uma coisa na nossa psicologia, na nossa biologia, que nós sabemos por experiência, essas duas coisas estão conectadas. Conhecimentos condicionais a posteriori externos, que são condicionais, são conhecidos pela experiência e estão fora do sujeito. Por exemplo, se a gasolina entrar em contato com fogo, ela entra em combustão. Isso é um conhecimento condicional, eu não estou falando que está acontecendo isso, eu só estou falando que se você juntar dois fenômenos, duas coisas que nós conhecemos do mundo externo, gasolina e fogo, nossa experiência diz que isso vai entrar em combustão. Então é condicional a posteriori externo. Outros exemplos: fatual a priori interno. Aí já são fatos a priori que eu vou falar com mais detalhes num vídeo futuro especificamente sobre fatos a priori. Mas, por exemplo, eu existo. Isso é um fato a priori. Eu não preciso da experiência para saber que eu existo. Se eu fizer uma proposição, eu tenho que existir para fazer essa proposição. Então, isso já está pressuposto em qualquer afirmação. Já está pressuposto que o sujeito que faz essa afirmação existe. Mas eu estou falando um fato. Estou falando de uma coisa que existe. Então, isso, por exemplo, é um fato a priori. Eu existo. A verdade existe. É outro fato a priori. Eu sei que a verdade existe sem precisar sem precisar de experiência. Porque o mero fato de eu afirmar alguma coisa já pressupõe que a verdade existe. Como eu expliquei, né, que verdade é uma das categorias da ação no meu vídeo Consciência e Ação. Outro fato a priori, interno, proposições existem. Se eu afirmar alguma coisa, isso já é uma proposição. Então, proposições existem é um fato a priori. Inclusive o primeiro fato a priori, como eu vou explicar no meu vídeo sobre fatos a priori. Então esses todos são internos também. A verdade, proposição, o eu, são coisas que existem internamente. E existem fatos internos que são a posteriori, que eu preciso da experiência, que é uma experiência interna, para conhecer. Por exemplo, eu estou sentindo dor. Isso é um fato. Eu estou dizendo que existe a sensação de dor e eu sou o sujeito que está sentindo essa sensação. Mas esse fato é a posteriori. Eu preciso da experiência de dor para saber se eu estou sentindo dor. Não é uma coisa necessariamente verdadeira. Então é a posteriori, fatual, interno. Outros exemplos. Eu estou vendo verde. É fatual a posteriori, interno. Eu gosto de chocolate, que é uma crença, que é um desejo. Desejo é uma forma de crença. Fatual a posteriori, interno. Conhecimentos fatuais a posteriori externos, que são os mais comuns na humanidade, são os mais comuns que todas as pessoas pensam nesse tipo de coisa, diferente de conhecimentos a priori, que geralmente só quem pensa em filosofia pensa em coisas a priori. Fatuais a posteriori externos, por exemplo, este copo está em cima da mesa, Trump é o presidente dos Estados Unidos, leões comem zebras, existem cavalos, não existem unicórnios, e são também os conhecimentos da ciência. E tem os conhecimentos fatuais externos e a priori. São conhecimentos sobre fatos que existem fora do sujeito, mas que você não precisa da experiência para conhecer, que é, por exemplo,
a substância física existe, a causalidade existe, a mente interage com a física. Esses conhecimentos, eles são a priori, porque para você afirmar qualquer coisa, eles têm que ser verdade. Então, quando você faz qualquer afirmação, você já pressupõe que essas coisas são verdade, mesmo elas dizendo que algo existe fora do sujeito. São coisas que têm que existir para que você sequer seja capaz de fazer uma afirmação. E por último, eu quero demonstrar aqui que toda proposição é fatual ou condicional, lidando com 4 tipos de proposição que as pessoas poderiam alegar que não é nenhum dos dois, que não é fatual ou condicional, que são as proposições imperativa, normativa, modal e analítica. Proposições analíticas, como eu já disse no meu vídeo, não existem proposições analíticas, são nonsense. Elas não dizem nada de fato porque o predicado já foi dito no sujeito. Então você só está falando uma coisa que já faz parte da definição do sujeito e, portanto, é nonsense, porque não é uma proposição de fato onde existe um predicado com significado, onde é feita uma afirmação ou uma negação. Uma tautologia não é afirmação e nem negação, ela não é uma proposição, ela é uma pseudoproposição e é nonsense. Proposições imperativas são fatuais, porque quando eu digo faça X, isso pode ser reduzido a eu quero que você faça X, ou seja, existe um eu tal que esse eu quer que você faça X, ou seja, proposições imperativas na verdade estão falando sobre um fato de que o sujeito deseja que a outra pessoa faça determinada coisa. Proposições normativas são condicionais, porque quando você diz deve-se fazer X, isso pode ser reduzido a toda ação X é boa, ou toda ação X é justa, ou toda ação X se encaixa na regra Y. Então isso é uma proposição condicional. E as modais, quando você diz X é possível, ou X existe em todos os possíveis mundos, também pode ser reduzido a fatual ou condicional. Quando você diz que X é possível, você está dizendo que todas as condições necessárias de X existem, então isso é fatual. E quando você diz que X existe em todos os possíveis mundos, isso é uma proposição condicional, porque você está dizendo que para todo mundo existe X. Isso é uma proposição condicional. Lembre-se que toda proposição condicional pode ser formulada na forma de para todo X existe Y. Então toda proposição pode de fato ser reduzida a essas distinções fatual condicional, ou seja, toda proposição é fatual ou condicional, toda proposição é a priori ou a posteriori, e toda proposição é interna ou externa ou as duas coisas. E num dos vídeos que vem a seguir eu vou explicar os métodos que você pode usar, o que são esses métodos, como você pode provar que esses métodos têm que ser usados para você chegar a cada um desses tipos de conhecimento. Muito obrigado e até o próximo vídeo.